Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, recentemente eu vi alguns comentários perguntando sobre o meu cabelo. Perguntaram, nossa, a cor do cabelo do Bruno mudou, o Bruno pintava o cabelo, parou de pintar, o que que aconteceu? Então, o que acontece, gente? Meu cabelo ele é dessa cor que ele tá, ó, tá vendo? Tá até natural aqui, tá molhado, porque eu saí do banho agora há pouco e não seco, eu deixo ele secar naturalmente. A minha barba também é dessa cor aqui mesmo. O que que eu faço? De 2 a 3 vezes por ano, eu dou uma tonalizada para ele ficar um pouquinho mais acobreado. Mas a cor do meu cabelo é essa mesmo, tá? Ele é um ruivo, mas ele é um ruivo um pouco mais fechado. Não é um ruivo tão claro como o do Marcos, por exemplo. O do Marcos é um cabelo quase loiro, né? Um ruivo mais pro loiro. O meu é um ruivo mais escuro, é um loiro escuro acobreado, digamos assim. Mas enfim, eu falei só porque alguns de vocês estavam curiosos e é basicamente isso. E, gente, o que é isso, né? Janeiro não acaba mais, já estamos no dia 45 de janeiro e esse mês não acaba. Coincidentemente é o mês do meu aniversário, então eu acabo comemorando todo dia. Eu adoro janeiro, confesso pra vocês. Bom, pessoal, antes de começar o caso de hoje, né, eu já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E agora sim, gente, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Daniel William Marsh nasceu no dia 14 de maio de 1997 na região de Davis, no estado norte-americano da Califórnia, onde ele vivia com os seus pais e a sua irmã mais velha, chamada Sarah. O que se sabe sobre o relacionamento dos pais do rapaz é que era bem tumultuado, cheio de conflitos e troca de acusações. Eles mal se falavam e a casa deles parecia mais um campo de batalha do que um lar de uma família feliz. Desde os 10 anos de idade, o Daniel tinha desejos sombrios de tirar a vida de alguma pessoa. Isso é bem perturbador, né? Naquela altura, gente, a sua maior vontade era de tirar a vida da sua professora, fazendo-a sofrer bastante em suas mãos, o que é muito mais perturbador ainda. Ele começou a compartilhar esses pensamentos sombrios com outras pessoas e até mesmo com o seu terapeuta, o que é um sinal claro de que algo não estava nada bem na mente ali do garoto. Um detalhe curioso sobre a vida do Daniel é que aos 12 anos de idade ele se tornou um herói local. O que ocorreu foi que em novembro de 2009 ele estava na casa do pai quando o homem teve um ataque cardíaco. A situação se tornou crítica rapidamente e o Daniel teve que agir. Ele se lembrou das aulas de primeiros socorros que teve na escola e começou a fazer massagens no peito do seu pai. Para a surpresa de todos, o homem retomou a consciência e o Daniel foi basicamente aclamado como um verdadeiro herói, se tornando uma sensação da mídia local. Ele dava entrevistas na TV, matérias eram escritas sobre ele e ele até recebeu um prêmio de heroísmo da Cruz Vermelha. Curiosamente, ao invés de encontrar o caminho da luz, essa experiência acabou empurrando Daniel ainda mais para a escuridão. De acordo com o depoimento da sua mãe, muitos anos mais tarde, essa experiência o traumatizou de uma forma que ele não conseguia explicar e muito menos ignorar. A atenção da mídia só fez com que ele revivesse o trauma continuamente, o que, claro, o levou a um caminho ainda mais sombrio e, digamos que, perturbador. Na escola, entretanto, Daniel era um solitário que lutava para se encaixar. Ele era aquele cara diferente da escola e ele era meio que visto como um esquisitão. Apesar de ter alguns amigos e até uma namorada, ele não era exatamente o garoto mais popular da sala. Algumas pessoas comentavam sobre as suas roupas, porque ele estava sempre de preto e também criticavam o seu gosto musical. Ele era fã de heavy metal e as pessoas tinham medo dele, e não demorou muito para surgir rumores de que ele tinha um lado sombrio em suas atividades, porque ele começou a machucar animais ainda na infância, algo que levantava muitas preocupações.
Com tudo isso, gente, o Daniel começou a faltar à escola e o seu desempenho caiu bastante, levando o garoto a se envolver com álcool e também usar umas coisinhas erradas. A violência também começou a ser uma constante em casa, com episódios de destruição de móveis, portas, paredes, eletrônicos. Ele quebrava tudo, ele pegava as coisas e simplesmente jogava na parede. A situação chegou ao ponto em que o seu pai decidiu expulsá-lo de casa. E assim o rapaz decidiu se mudar definitivamente para a casa da sua mãe, que a essa altura já estava divorciada do seu pai. O rapaz não encontrou a paz que tanto procurava e mais tarde soube-se que ele teve um diagnóstico de depressão severa e vivenciava diversos problemas autodestrutivos como a anorexia, que o levou a ser internado em uma clínica de tratamento de distúrbios alimentares aos 14 anos de idade. Após a internação, o jovem recebeu uma receita de medicamentos antipsicóticos e antidepressivos. E como vocês devem imaginar, a situação não era nada boa, porque ele continuava enfrentando o bullying na escola, um lar totalmente instável e agora um coquetel de medicamentos. Os pensamentos sombrios que ele tinha desde os 9 anos de idade, como fantasias ali de tirar a vida do seu professor, da sua professora, por exemplo, se intensificaram com o tempo. O Daniel começou a imaginar tirar a vida de qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho, e ele não hesitava em compartilhar esses pensamentos com o seu terapeuta. Ele falava abertamente sobre tudo, sobre os seus desejos macabros, descrevendo até detalhes gráficos sobre como maltrataria as suas vítimas. O Daniel foi muito esperto ao falar das suas intenções, porque nunca nomeou uma vítima específica, o que deixou os profissionais de saúde mental impotentes para agir e tentar proteger ali aquela pessoa, né? Fazer qualquer denúncia às autoridades policiais e proteger as futuras vítimas do Daniel. Além disso tudo, Daniel dedicava boa parte do seu tempo a pesquisar notórios serial killers como Jeffrey Dahmer e o Ted Bundy, por exemplo, descrevendo eles como salvadores da sociedade. Em uma conversa com um amigo, o jovem fez uma confissão chocante. Ele tinha, como eu posso dizer, tirado a vida ali de um gatinho naquela manhã a caminho da escola. Ele privou o animal de oxigênio e aconteceu. O amigo dele, gente, ficou chocado e perguntou por que ele fez isso. E o Daniel respondeu apenas que ficou com vontade, que não gostava daquele gato e decidiu tomar uma atitude em relação a isso, fazendo o que fez. Aos 15 anos de idade, o Daniel começou a mostrar explosões de raiva na escola, socando armários e ameaçando a vida de outros alunos. Ele também sempre jogava as coisas no chão, assim como ele fazia na sua casa, jogava qualquer coisa, o que ele estivesse comendo, a bandeja da praça ali de alimentação da escola, né, do refeitório, tudo que ele podia, assim, jogar no chão quando ele estava com raiva, ele jogava. Finalmente, o comportamento do Daniel gerou, assim, uma preocupação suficiente para que a escola tomasse uma atitude drástica. Ele foi internado involuntariamente em um hospital psiquiátrico. E durante a sua estadia, o rapaz continuou a compartilhar os seus pensamentos sombrios e intrusivos, detalhando as suas fantasias violentas com os profissionais de saúde mental. Apesar dos sérios motivos que levaram à internação do rapaz, ele foi liberado após apenas 2 semanas de tratamento. Depois da sua saída do hospital, o Daniel se viu no meio de uma batalha judicial muito complicada entre os seus pais, justamente pela custódia dele e da sua irmã, a Sarah. No final das contas, a sua mãe, a Sherry, ganhou a custódia total dos 2 filhos e o direito de decidir sobre os detalhes do tratamento médico do Daniel, como quais médicos psiquiatras fariam o tratamento dele, por exemplo, e quais remédios ele tomaria. Bom, gente, sabendo de tudo isso que eu acabei de contar para vocês, enfim, nós chegamos no dia 13 de abril de 2013. O Daniel decidiu que não poderia mais controlar os seus impulsos e que ele agiria. Aquela noite seria a noite em que ele colocaria suas fantasias mais violentas em prática. Na casa da sua mãe, ele começou a se preparar. Ele se vestiu todo de preto, colocou uma máscara de esqui, prendeu a parte inferior dos sapatos com fita adesiva para não deixar rastros e usou luvas para evitar impressões digitais.
O jovem tinha planejado aquele momento por muito tempo minuciosamente e estava determinado a não deixar nada ao acaso. Ele tinha assistido muitas séries policiais, pesquisado muito e sabia que faria algo perfeito. O seu plano era invadir a casa de alguém sem se importar com quem fosse. Ele não tinha uma vítima específica em mente, mas ele queria pegar alguém. Então, na noite do dia 13 de abril de 2013, ele saiu pelas ruas do bairro, testando portas e janelas em busca de uma oportunidade. O fato é que ele passou muito tempo à procura de uma casa aberta e, infelizmente, encontrou uma que estava com a janela escancarada. Os moradores daquela casa eram Claudia Maupin e Oliver Shipp Northup. O Oliver tinha 87 anos de idade e tinha servido à Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Depois ele construiu uma carreira de sucesso como advogado. A sua esposa, por sua vez, a Cláudia, estava completando seus 76 anos de idade e era uma figura querida na igreja local. Eles se conheceram tarde na vida, já haviam sido casados antes, estavam divorciados, mas quando eles se encontraram, eles sentiram que finalmente tinham encontrado as suas almas gêmeas. E aquele romance era muito lindo entre os dois, sabe? Os dois estavam juntos há quase 20 anos e das duas partes da família, no total, existiam 11 filhos, 14 netos e 8 bisnetos. Era uma família grande, eram pessoas incrivelmente generosas que amavam profundamente a sua família. Mas voltamos à noite do dia 13 de abril de 2013, que é essa data dos acontecimentos horríveis. O casal decidiu ir se deitar e se despediu como de costume, sem imaginar que seria a última vez. No meio da noite, o Daniel invadiu o lar do casal de idosos, ele subiu até o quarto deles, onde eles estavam dormindo, e ficou parado observando os dois por cerca de 10 minutos. Quando a Cláudia acordou e o viu, ela começou a gritar, e foi nesse momento que o Daniel iniciou o seu ataque brutal. Ele começou a desferir vários golpes na Cláudia com um objeto cortante, repetidamente, mesmo quando ela implorava por sua vida e dizia que tudo aquilo estava doendo muito. Só que isso parecia apenas estimular ainda mais a fúria do garoto, que se tornou ainda mais frenético. O Oliver então acordou com o barulho e logo aquele monstro se virou e avançou sobre ele também, manipulando o mesmo objeto cortante com muita velocidade, força e uma precisão inacreditável. No final desse ataque, a Cláudia havia sido atingida por um total de 67 vezes e o Oliver 65 vezes. Após o silêncio dominar ali o ambiente, o Daniel teve uma ideia terrível. Ele começou, gente, a manipular o objeto cortante em torno dos membros do casal. A intenção era separar tudo aquilo em partes, mas ele não conseguiu fazer o que planejou e acabou abandonando o local, deixando para trás um verdadeiro show de horrores naquele quarto. No dia seguinte, a polícia foi chamada para a cena do crime e, ao chegarem, eles encontraram um verdadeiro cenário de filme de terror. Era, assim, desesperador aquela cena. Mas, incrivelmente, gente, não havia nenhuma pista que levasse a um suspeito. Nem DNA, nem impressões digitais, nem armas. Era como se um fantasma tivesse passado por ali. E a gente sabe que isso aconteceu porque o Daniel se preparou bastante para aquele momento. Diante da brutalidade do crime, a polícia deduziu que o assassino deveria conhecer o casal. E assim eles começaram a investigar a família e amigos próximos. O Oliver tinha um filho chamado Robert e 2 netos chamados Oliver e Tony, que foram rapidamente levados para interrogatório. A sessão durou mais de 12 horas e os policiais estavam convencidos de que um deles havia cometido aquele crime horrível, principalmente porque as vítimas tinham um bom dinheiro guardado no banco e com isso as autoridades acreditavam que a motivação poderia ser financeira. Enquanto eles investigavam, eles descobriram que um dos netos, o Oliver, tinha esquizofrenia, o que tentaram usar contra ele. Eles pegaram pesado nesse ponto aí e disseram que o problema ali que o rapaz tinha na sua psique poderia ter motivado ele a fazer isso. O Robert havia feito uma limpeza no carpete no dia do assassinato, que despertou ainda mais suspeitas. Além disso, eles encontraram um desenho do Tony que mostrava alguém com um objeto cortante sobre uma cama com crianças. Claro, né, gente? Isso tudo levantou muitas suspeitas, porque realmente, né, é estranho. Mas no fim das contas, todos eram inocentes
E o fato do Robert ter limpado os carpetes e o desenho do Tony eram apenas coincidências infelizes. Mas antes da verdade aparecer, todos os filhos do casal passaram por um pesadelo de interrogatórios e a fúria do grande público. Eles tiveram que gastar fortunas com advogados para se defender, além de lidar com a dor pela perda do casal Oliver e Claudia. Eles não tinham nada a ver com isso, mas eram os principais suspeitos. Enquanto isso, o Daniel Marsh estava apenas vivendo a sua vida tranquilamente, ele estava frequentando a escola, suas notas tinham subido lá para cima, ele estava focado e interessado em aprender as matérias e a violência que antes o caracterizava parecia ter simplesmente desaparecido, como se aquilo que ele tivesse feito tivesse sido como um remédio calmante, sabe? Ele mudou da água pro vinho depois de realizar essa sua fantasia mórbida. Claro que até aquele momento ninguém sabia disso, mas era basicamente como se ele tivesse encontrado uma nova perspectiva de vida, uma luz no fim do túnel que o fez mudar. Mas é óbvio que isso tudo não ia durar muito tempo, porque a frustração e a violência que o acompanhavam certamente voltariam a se manifestar. E para piorar a situação, o Daniel estava se gabando dos seus crimes para os seus melhores amigos e para sua namorada, como se fosse uma conquista, um grande troféu. Os amigos e a namorada dele estavam simplesmente em pânico. Eles sabiam que o Daniel tinha planos de tirar a vida de outra pessoa novamente, mas se eles contassem para alguém, talvez eles poderiam ser a próxima vítima. Eles estavam com medo e preferiram ficar calados. Dá para entender o medo, né, gente? Afinal, eram adolescentes de 15 anos. O mais aterrorizante é que por 2 meses o Daniel continuou vivendo a sua vida normalmente, sem que ninguém suspeitasse do que realmente estava acontecendo e do que ele realmente tinha feito. Mas então, um dos amigos decidiu que já era hora de agir. Ele foi até a polícia para denunciar o Daniel. E quando a polícia o chamou para depor, o Daniel já havia completado 16 anos de idade. Nas primeiras 3 horas de interrogatório, o rapaz negou qualquer envolvimento naquele crime. Ele se mostrava cada vez mais nervoso, insistindo que um intruso havia entrado na casa do casal e tirado a vida deles, mas que não era ele, que ele não conhecia essas pessoas e que ele não tinha nada a ver com isso. No entanto, seu nervosismo despertou a atenção dos oficiais que continuaram pressionando, com técnicas avançadas de interrogatório. Os oficiais então decidiram mudar a abordagem e começaram a perguntar sobre os fantasmas que habitavam a mente do Daniel, na esperança que ele deixasse escapar algo que o incriminasse. E assim a conversa começou a ficar interessante, se desenrolar, revelando coisas bizarras que realmente passavam na mente desse jovem que, à primeira vista, parecia apenas mais um adolescente comum, mas não era. O Daniel tinha segredos muito obscuros. E ele revelou que sempre se interessou pelo intrigante mundo dos sociopatas e psicopatas. Ele disse que sempre achou esse tema fascinante e sentia que se identificava com tudo isso. Revelou ainda que não conseguia sentir empatia pelas pessoas ao seu redor e nem se sentia culpado por não se importar com ninguém além dele mesmo. Sobre os pensamentos sombrios, ele admitiu que por mais que tentasse, ele não conseguia evitar todos aqueles pensamentos intrusivos, sombrios, que insistiam em aparecer. Ele revelou ainda que fantasiava cenários em que machucava outras pessoas e desabafou alegando que isso o preocupava um pouco, mas não muito. Ele imaginava essas situações, ele sentia uma mistura de ansiedade e excitação, além de uma forte adrenalina correndo por todo o seu corpo, e ele era viciado nessa adrenalina. Gente, o Daniel disse isso tudo com uma expressão tão séria e uma voz tão fria que fazia assim os investigadores se arrepiarem do dedão do pé ao último fio de cabelo. Ele falava de uma forma muito serena, sabe? Muito calma e até certo ponto intrigante. A polícia pensou que finalmente estava conseguindo fazer com que ele se abrisse. Então, de repente, em um momento de total entrega, ele começou a confessar tudo em detalhes.
gráficos sobre os crimes que ele cometeu. Ele descreveu o momento em que ficou parado em pé ao lado da cama das suas vítimas enquanto elas dormiam, sentindo uma mistura de nervosismo, excitação e adrenalina. Ele estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita, e ele sabia que aquele momento mudaria sua vida. A adrenalina corria por suas veias e ele revelou detalhes macabros sobre os atos que cometeu, mas o mais impactante foi quando, em um momento de frieza, ele começou a falar sobre como tiraria a vida do detetive que o interrogava. Ele olhou no fundo dos olhos do detetive e disse: ele mencionou uma variedade de métodos, desde apertar o seu pescoço com a gravata até usar os estilhaços de um espelho para feri-lo. Ele tinha vários métodos que ele poderia fazer ali exatamente naquele momento. Bastava o mínimo estímulo e ele faria tudo aquilo. Óbvio que o detetive ficou pálido, ele ficou simplesmente sem palavras, igual eu fiquei agora. E no final das contas, gente, o Daniel Marsh, de 16 anos de idade, foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau, com agravante de tortura e profanação de cadáver. Porque, como sabemos, ele tentou ali, com um objeto, né, cortante, separar todos os pedaços. E durante o julgamento, ele se declarou inocente por insanidade mental, mas os especialistas a serviço do tribunal que o avaliaram consideraram o jovem simplesmente totalmente apto. Ele estava totalmente são, ele era responsável pelas suas faculdades mentais e ele podia ser responsabilizado por seus atos e entender com clareza o que um julgamento criminal significava. O relatório do psiquiatra forense reconheceu os transtornos do rapaz, mas além de afirmar que ele era competente para passar pelo julgamento, declarou ainda que o Daniel era astuto, meticuloso, inteligente e absolutamente lúcido e coerente. Era como se ele realmente tivesse planejado tudo. E ele tinha, gente, ele tinha planejado aquilo tudo. Por mais que ele escolheu naquele momento cruzar aquela linha, ele estava planejando isso há muito tempo. Só que a bizarrice dessa história maluca parecia simplesmente não ter fim. O Daniel Marsh, de apenas 16 anos de idade, chegou a ameaçar o psiquiatra que o diagnosticou. Ele tentou a todo custo assustar o profissional com os seus devaneios e tentou de toda forma parecer maluco e fora de si. Mas como sabemos, não funcionou muito bem, porque o próprio psiquiatra disse ao tribunal que trabalha e estuda a mente humana há muitos e muitos anos. E não seria um garoto de 16 anos que iria conseguir enganá-lo assim tão facilmente. Ele percebeu que tudo aquilo era teatral e ele sabia o que o Daniel queria. O Daniel queria simplesmente parecer louco. Enfim, a acusação teve a missão de apresentar o Daniel como o que ele realmente era. Um assassino frio, um potencial serial killer prestes a se revelar, e no fim das contas o júri concordou com a tese da promotoria. Com isso, no dia 26 de setembro de 2014, Daniel William Marsh, que a essa altura estava com 17 anos de idade, estava sendo julgado como adulto e foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e recebeu uma sentença de prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional somente após 52 anos. Ou seja, ele passará basicamente uma vida toda atrás das grades. A defesa do rapaz fez várias apelações alegando que ele havia mudado, ele se via como um jovem ingênuo e ainda havia uma nova lei na Califórnia que poderia reduzir a sua pena, já que ele tinha apenas 15 anos na época dos crimes. Ele alegou ter sido vítima de abuso na infância e se declarou completamente reformado, um novo homem, pedindo por uma segunda chance, pedindo por clemência. Os juízes do Tribunal Superior alegaram que ninguém estava discutindo que o Daniel teve uma infância difícil. Ele realmente teve, mas isso não era justificativa para os seus atos brutais. Uma infância difícil não era motivo para ele sair à noite, invadir a casa das pessoas com um objeto cortante, subir as escadas e se lançar sobre as vítimas com toda aquela fúria e violência. Até porque, gente, infância difícil quase todos nós tivemos, né? E a gente não fez nada disso.
De qualquer forma, no primeiro semestre de 2018, o Tribunal Superior decidiu que tanto a condenação quanto a sentença inicial do Daniel não seriam alteradas, e por isso ele continuaria cumprindo a sua pena. Eu acho justo porque, no meu ver, ele tem realmente um potencial de se tornar aí, né, um SK. A gente sabe que muitos outros como ele começaram na infância com esses pensamentos intrusivos, vontade de fazer essas coisas erradas e no final fizeram várias vítimas ao longo da sua vida. Que bom que esse daí parou só nas primeiras e já resolveu esse BO, né? Porque vamos combinar, poderia ter sido bem pior. Se esse amigo não tivesse denunciado ele e ele tivesse saído ileso, ele teria certeza da impunidade e faria muitas outras vítimas com toda a certeza. Pelo menos isso é o que eu penso e é claro que eu quero saber a sua opinião. Então deixa pra mim aqui embaixo o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal.